nome da pregação de hoje é O Senhor é Contigo. Vamos ler 1 Samuel 16. O Senhor disse a Samuel: Até quando terás dó, pena de Saul, tendo eu o rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, eu te enviarei a Jessé, o belemita, porque escolhi um de seus filhos para ser rei. Mas Samuel disse: Como poderei ir? Saul descobrirá e me matará. Então o Senhor disse: Leva contigo uma bezerra e diz: Vim oferecer sacrifício ao Senhor. Deus está falando para Samuel mentir? E tu convidarás Jessé para o sacrifício, e eu te direi o que deverás fazer. Ungirás para mim aquele que eu te indicar. Samuel fez o que o Senhor tinha dito. Ele chegou a Belém, e os líderes da cidade foram tremendo ao seu encontro e perguntaram: Tu vens em paz? Ele respondeu: Venho em paz. Vim oferecer sacrifício ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Ele consagrou Jessé e os seus filhos e os convidou para o sacrifício. Quando entraram, Samuel viu Eliabe e pensou: Certamente este é o ungido do Senhor. E aqui ungido tem o sentido de escolhido. Mas o Senhor disse a Samuel: Não dê atenção à aparência ou à altura dele, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem, como o homem vê, pois o homem olha para a aparência, mas o Senhor para o coração. E você tem que lembrar que quem fez Eliabe grande? Foi o próprio Deus. Foi o próprio Deus. Verso 8. Depois Jessé chamou Abinadab e o apresentou a Samuel, que disse: O Senhor não escolheu este. Então Jessé apresentou Samá, mas Samuel disse: O Senhor também não escolheu este. Assim Jessé apresentou 7 de seus filhos a Samuel, mas Samuel disse a Jessé: O Senhor não escolheu nenhum destes. E Samuel disse a Jessé: Estes são todos os teus filhos? Jessé respondeu: Ainda falta o mais novo, que está cuidando das ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: Manda trazê-lo, porque não nos sentaremos para comer até que ele venha aqui. Jessé mandou buscá-lo e o apresentou a Samuel. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse: Levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Então Samuel pegou o vaso de azeite e o ungiu diante de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Depois, Samuel se levantou e foi para Ramá. O Espírito do Senhor se retirou de Saul. Olha a conexão o tempo todo, tá vendo? Ó? O Espírito de Deus toma conta de Davi, o Espírito do Senhor sai de Saul. Obviamente, isso aqui não tem a ver com a questão do novo nascimento, tá? Isso aqui é o Espírito Santo com poder. Assim como quando Davi ora: Senhor, não retire de mim o teu Santo Espírito. Ele não está falando: eu perdi a salvação. Ele está simplesmente falando que o Espírito Santo com poder, que o capacita para a batalha, ele está dizendo: Senhor, que o capacita para ser rei, ele está dizendo: Senhor, não me retires o teu Santo Espírito, me capacite novamente a fazer a tua obra. Então esse é o sentido, tá? O Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o espírito mau da parte do Senhor o atormentava. E os servos de Saul lhe disseram: Há um espírito mau da parte de Deus te atormentando. Senhor nosso, dá ordens a teus servos que estão na tua presença, que tragam um homem que saiba tocar harpa. E quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, ele tocará a harpa e te sentirás melhor. Então Saul disse aos seus servos: Procurai um homem que toque bem e trazei-mo a mim. Um dos jovens respondeu: Conheço um dos filhos de Jessé, o belemita, que sabe tocar bem. Ele é forte, destemido, guerreiro, mestre nas palavras e de boa aparência, e o Senhor está com ele. Eu vou fazer uma série sobre isso aqui, né? Olha que coisa. Um espírito maligno da parte do Senhor. Porque os evangélicos, boa parte deles, eles dizem que Deus não é soberano sobre o mal. É o que eles dizem. Mas aqui está muito claro que Deus é soberano sobre o mal. Aquele mal que estava acontecendo com Saul estava ficando oprimido. Estava debaixo do controle de Deus. Deus era ativo naquilo ali. Vou explicar isso aí, fazer uma série só sobre isso. Sobre calvinismo e versus arminianismo, e mostrar que arminianismo é um absurdo. É um absurdo. Deus é soberano sobre tudo. Eu vou falar sobre isso. Onde eu parei, gente? Verso 20. Jessé pegou um jumento... 20 mesmo, é? 19. Então Saul mandou dizer a Jessé: Envia-me teu filho Davi, que cuida das ovelhas. Verso 20. Jessé pegou um jumento carregado de pão, um cantil cheio de vinho e um cabrito, e os enviou a Saul por intermédio de seu filho Davi. Assim Davi veio e se apresentou a Saul, que se agradou muito dele
e o fez seu escudeiro. Então Saul mandou dizer a Jessé: deixa Davi continuar me servindo, pois eu me agradei dele. Quando essa parte aqui, pois eu me agradei dele, no original os tradutores têm uma dúvida, quem é o sujeito, quem é o objeto. Mas de qualquer maneira a gente vê aqui que Davi encontrou favor diante de Saul. E tudo isso por conta de Deus, obviamente. Graças ao espírito maligno da parte de Deus, tiveram que chamar Davi. Está vendo? Olha como que Deus controla todas as coisas, inclusive as coisas ruins. Verso 23, quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi pegava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e ficava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Quando Saul estava lá ficando oprimido ou possesso por um demônio, alguém sugeriu: eu conheço um menino, eu conheço um jovem, é bonito, sisudo, guerreiro, corajoso, e o Senhor é com ele. Isso é interessante. Como que as pessoas percebiam que a bênção de Deus era tão visível, era tão clara na vida de Davi. Assim como, por exemplo, também na vida de José. Potifar, ímpio, ele percebeu, diz o texto, que o Senhor, Deus, era com José. E aqui, a gente tem o grande tema da minha pregação, dessa pregação de hoje. O que nós de fato precisamos é da bênção de Deus sobre nós. É o cuidado de Deus sobre nós. É isso que de fato fez com que Davi tivesse vitória diante de Golias, tivesse vitória diante de todos os seus inimigos. É isso que de fato fez com que Davi, quando Saul o perseguia, quando Saul perseguia Davi, Davi conseguiu fugir, porque Deus era com ele. O texto bíblico declara que Deus livrou Davi de todos os seus inimigos, porque o Senhor era com ele. Portanto, o que você e eu de fato precisamos é da bênção de Deus, lá na nossa casa, lá no nosso trabalho, diante de todos os nossos desafios. Mas como? Como obter a bênção de Deus? Vamos falar sobre isso. Primeiro, quero começar dizendo assim: Deus mandou mentir? Pense assim, se você dissesse à sua esposa que você iria trabalhar em Ubatuba, e talvez você até trabalhou mesmo, mas esse não foi o motivo pelo qual você quis ir para uma cidade litorânea em que nós temos praia, para quem não conhece aí. E ela descobrisse que o seu grande objetivo, na realidade, o trabalho era uma desculpa. Você queria ir para a praia. A sua esposa diria que você está mentindo, não? Jessé recebeu o profeta Samuel. Mas o profeta Samuel, ao ouvir a ordem de Deus, vá, unja, por que você está demorando tanto? Unja outro no lugar de Saul. Samuel respondeu: Saul vai me matar. Então Deus, por isso, falou: vai lá, fala que você vai fazer um sacrifício. E aí você vai usar isso como desculpa para o seu verdadeiro motivo, que é ungir Davi. Ora, qual é a relação de Deus com a lei? Qual é a relação? Nós temos três, vou citar duas. Duas perspectivas. A primeira é chamada de voluntarismo. O que é o voluntarismo? Deus está acima da lei. O que é imoral ou moral depende do comando de Deus. De modo que, se Deus decretasse que roubar o vizinho é bom, então seria bom. Essa é a crença chamada voluntarismo. Não creio nela. Eu creio no essencialismo. O que é o essencialismo? É a crença de que Deus é a lei. Como assim? A lei é só uma expressão do ser de Deus. Não é uma coisa à parte de Deus, mas é algo que simplesmente reflete quem Deus é. Em 2 Timóteo, Paulo diz que Deus não pode negar a si mesmo. Ora, pecar contra a lei é pecar contra o Senhor, não é? Pois a sua lei é a expressão da essência divina. Obedecer à lei é amar um conjunto de ordens? Não. Obedecer à lei é amar a Deus e o próximo, tanto que Jesus resume toda a lei em amar a Deus e o próximo.
Então, obedecer à lei é obedecer a uma pessoa. Amar a lei é amar a uma pessoa. Portanto, a lei de Deus é a expressão do seu caráter. Sendo assim, como é que pode isso? Deus fala, parece que Deus está falando para ele mentir aqui. Lembra de Sifra e Puá? O faraó deu uma ordem muito específica para as duas parteiras judias. Vocês vão matar os meninos. Todo bebezinho que nascer, vocês vão matar. Mas elas desobedeceram. Veja o que o texto diz. As parteiras, porém, temeram a Deus e mentiram. Elas temeram a Deus e mentiram. Quer ver? Elas temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes, deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizeste isso e deixaste viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, não são, são vigorosas, e antes que a parteira chegue a elas, já deram à luz. É mentira, não é verdade isso. Não foi verdade. Elas mentiram para o rei. E logo em seguida o texto diz assim, por isso, que elas mentiram ali, que salvaram as crianças. Deus constituiu família, aquelas mulheres. Como é que pode isso? Elas temeram a Deus mentindo. É o que os teólogos chamam de espírito da lei. Tem a letra da lei e o espírito da lei. Qual é o espírito da lei? É o amor a Deus e ao próximo. Esse é o espírito da lei. Lembra de Davi? Havia na lei um mandamento, um pão sagrado, o pão da presença. Esse pão não poderia ser comido por ninguém, a não ser pelos sacerdotes. Davi não era sacerdote. Mas Davi estava fugindo de Saul. E ao fugir de Saul, não deu tempo de fazer a marmita. Saul tentando matá-lo, ele falou: pera, deixa eu pegar a marmita aqui. Não deu tempo. Saiu correndo, desesperado, caminhando, há um bom tempo, estava faminto. O sacerdote pegou o pão, que era vedado aos homens, e deu para Davi. E Jesus diz, ele não pecou. Mas lá na letra estava escrito, não podia. Mas ele comeu e não pecou. Como é que pode isso? Deixe-me explicar, dar outro exemplo. Se o policial tem a letra, ali, a lei, não pode passar, não sei quantos que é ali na rua, 60 por hora. Não sei. E aí um pai passa a 100 por hora, o filho dele está morrendo. E aí o policial diz assim, não, mas olha a placa, eu sou cumpridor da lei, mas meu filho está morrendo. Não, eu sou fiel à lei, sigo-a nos mínimos detalhes. Ele vai matar aquela criança. É isso que os teólogos querem dizer sobre o espírito da lei. O espírito da lei visa o bem do próximo, visa o bem-estar do ser humano, visa a salvação do ser humano, visa o bem do ser humano. Esse é o objetivo de Deus. E naquele sentido, Samuel seria morto de fato. E por isso Deus o instruiu daquela maneira. Assim como Deus abençoou Sifra e Puá. E assim como nós devemos também entender isso. Veja o que diz o texto de Gálatas. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Não tem como pecar quando você está fazendo algo pensando no próximo. Como, por exemplo, as pessoas... Olha o absurdo que a gente vive. Olha o absurdo. Não, mas está escrito lá que tem que obedecer às autoridades. E a gente tem ainda um outro texto claramente falando quando nós podemos desobedecer às autoridades. Mas ainda assim, espera aí, a autoridade existe para a preservação do bem e para punir o mal. Aí a autoridade vem e dá uma ordem esdrúxula, absurda, como por exemplo, fechem as igrejas. E aí os pastores citam o texto, Romanos 13. Está aqui, tem que obedecer à autoridade, porque quem resiste à autoridade, resiste a Deus. Olha o absurdo que fazem. Para esconder o pecado deles, eles citam a lei e a distorcem. Portanto, aqui, de modo algum, Deus está negando a lei, porque a lei é a expressão dele mesmo. E a lei expressa isso, o amor ao próximo. E é isso que a gente deve sempre se lembrar, que pode ser que em alguns momentos nós nos utilizamos da lei para pecar.
Nós distorcemos o sentido da lei. Como inclusive os fariseus citaram a lei de não trabalhar no sábado para dizer que Jesus estava pecando. Um absurdo. Jesus pecando. É óbvio que Jesus, ele não estava pecando. E lembra, algumas pessoas dizem assim, não, Jesus quebrou a lei ali no sábado. Não quebrou. Se ele quebrou a lei, como ele pode nos salvar? Se ele quebrou a lei, ele pecou. Ele não quebrou. Os fariseus que eram legalistas. Esse é um sentido de legalista. Esse é um sentido. Está ali, ó, aquele fariseu que ele via Jesus alimentando, deu água, ele curou alguém. Aí os fariseus disseram, não, não pode, que isso? Rapaz, prefiro que morra aqui do meu lado aqui. Como, por exemplo, o testemunho de Jeová, não pode fazer transfusão de sangue. Ah, não, por que é isso? Porque está lá, não pode beber o sangue, então ela está bebendo ali, está pela veia, mas está bebendo, então não pode. Prefiro que meu filho morra aqui. Olha o absurdo. Olha o absurdo. Então essas coisas acontecem. E muitas vezes nós fazemos isso para esconder o nosso pecado. Parece que somos tão puros, mas muitas vezes somos fariseus. E é isso que esse texto mostra. Ora, a gente tem outro texto que dá um exemplo disso. Os fariseus, eles não ajudavam seus pais. E sabe qual era o argumento? A lei. Porque a lei falava de colocar a Deus acima de todas as coisas. E então eles diziam assim, olha, não posso ajudar meu pai, porque isso aqui, esse meu dinheiro, é oferta para Deus. Aí eu vou deixar o meu pai morrer para a glória de Deus. Olha que absurdo. Olha que absurdo. Mas nós podemos fazer isso. Algumas mães podem fazer isso quando pensam assim, não, eu tenho que falar quando meu filho perguntar para mim as coisas, como é que ele vier, eu tenho que contar tudo para ele com 3 anos de idade. Porque senão eu estarei mentindo, né? Olha o absurdo. Porque eu tenho que contar tudo para ela, todas as coisas. Paulo fala, ó, tem coisa que é para criança e tem coisa que é para adulto. Tem o leitinho. Eu não pude dar para vocês comida sólida, porque vocês ainda são crianças. Mas olha o absurdo do legalismo da pessoa. Não, eu vou enfiar uma feijoada no bebezinho aqui. Então, devemos nos lembrar disso. Contra o amor, não há lei. É óbvio que também podemos usar esse discurso que eu estou fazendo aqui, como muitos fazem, como desculpa para pecar. Tudo é possível ser distorcido. A lei de Deus, o amor de Deus, tudo. Segundo, esse texto fala sobre a rejeição de Deus. Desculpa, mais um exemplo. Não tem uma passagem bíblica explícita, deixa eu só voltar aqui, ó. Tem uma passagem bíblica explícita dizendo, se o seu marido, ele está te batendo, que você não pode separar dele, não tem uma passagem explícita. Eu tenho um vídeo só falando sobre isso. É um absurdo que os pastores defendam isso. É um absurdo. Não, fica aí minha filha, apanha de manhã, de tarde, de noite, que lindo, que beleza. Eu tenho um vídeo, assista se você puder. Isso é um absurdo, isso é um legalismo. A lei foi feita, lembra? Repara bem, lembra quando Jesus falou sobre o sábado? Ele quis mostrar isso. Falou, olha, não é o homem que foi feito para o sábado, mas o sábado para o homem. O dia do descanso é para o homem. É isso que você deve entender. A lei é isso. Eu fiz essa lei porque eu amo o homem. E eu quero que ele descanse. Eu quero que ele tenha bem-estar. Agora, olha como que os judeus faziam, distorciam isso a tal ponto que preferiam que o homem sem comida morresse ali na beira do campo. Dizendo, não, ele colheu no sábado, não poderia. Porque Jesus colheu espiga no sábado e disse, não estou pecando. Mas eles achavam que estava. Para eles, então, era melhor Jesus morto de fome do lado do campo. É um absurdo. É um absurdo. Segundo, a rejeição de Deus. Davi é escolhido, Saul rejeitado. Logo no começo do capítulo, nós lemos Deus dizendo assim para Saul, por que você está com pena dele? Eu já o rejeitei. Acabou. Para ele, encerrou. Parece que Samuel é mais misericordioso do que Deus? Jamais. Lembra quando Davi fez o censo? Davi pecou. E diz o texto que Deus deu para Davi 3 opções de punição. Uma delas foi cair sobre a mão de seus inimigos. E Davi disse assim, Deus me livre. Caiu nas mãos de Deus, não na mão dos homens. Porque Davi sabia que Deus era muito mais misericordioso do que os homens. Entretanto, há momentos em que a misericórdia de Deus é cortada. E nós vemos isso. A sua misericórdia é longa. Ele é tardio em se irar. Mas ele se ira. E é isso que a gente está vendo aqui. A Escritura declara, buscai a Deus enquanto se pode achar.
Opa, então há momentos que as portas se fecham. Israel. Deus disse, vá, entrem em Canaã. Eles disseram, não cremos, não confiamos em ti. O Senhor não é o suficiente para nos dar vitória diante dos gigantes que lá existem. Eles foram incrédulos. E por isso Deus disse, ok, agora eu vou amaldiçoar vocês, vocês não irão entrar em Canaã. Aí quando Deus disse, agora não é para ir mais, não quero mais que vocês entrem lá. Aí eles disseram, agora a gente quer entrar. Agora a gente vai. É impressionante, não? Aí eles foram, apanharam e morreram, obviamente. E ficaram 40 anos no deserto. Deus matou aquela geração ali e permitiu então que uma nova geração se levantasse. Mas aquele povo não entrou. Não entrou. Só Josué e Caleb. Deus encerrou a misericórdia em relação àquele povo. Lembra de Esaú? Esaú, o texto bíblico diz que foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o buscasse. Ele chorou, gemeu e Deus disse, não vou ser misericordioso. Porque já expliquei isso tantas vezes, mas é bom repetir. Deus não pode ser injusto, não é possível. Ele não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Não é possível que Deus seja injusto. Se você trabalhou no final do mês, é justo que você receba. E se você o fez, você tem a certeza plena de que irá receber. Agora, se você não trabalhou, Deus deve dar a você? Ele dá porque é graça, é misericórdia, mas ele deve? Ele não deve. Ele dá se ele quiser. Ele dá se ele quiser. É isso que nós lemos na Escritura. Como que a misericórdia de Deus é encerrada. Lembra das parábolas de Jesus? Jesus disse que falou por parábolas porque ele queria que aqueles judeus, vendo, não enxergassem, ouvindo, não escutassem. Por quê? Porque ele não queria que aquelas pessoas se convertessem. É exatamente assim que diz o texto. Ou seja, a misericórdia de Deus foi cortada. Não havia mais misericórdia para aquele povo. Deus permitiu que aquele povo tivesse um coração endurecido. Como Paulo fala sobre Faraó, que Deus endureceu o coração dele. Para quê? Para que ele não se arrependesse. Não, para você acabou. Não há mais misericórdia. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a um povo que deu seus frutos. Deus estava dizendo para Israel, para os judeus, eu vou tirar de vocês e vou dar para outros, para os gentios. O que vemos claramente se cumprindo na pessoa de Paulo e dos apóstolos no Novo Testamento. Lembra quando Paulo prega nas sinagogas e os judeus não ouvem? Paulo diz assim, como vocês se julgaram? Como vocês julgaram a si mesmos como indignos do reino, eu vou para os gentios. Paulo disse exatamente isso. Isso foi o cumprimento disso aqui que Jesus falou. Então a misericórdia de Deus ela é longa, mas ela é cortada. Pastor, quando que a gente sabe que a misericórdia de Deus foi cortada sobre nós? Você está me ouvindo aqui agora? Então há uma grande chance de que ela ainda não foi. Uma grande chance. Quando você ouve, mesmo você estando no pecado, você ouve e você se arrepende? Você fala, poxa, eu estou errado. Você está com mágoa de alguém aqui na igreja? E aí você ouve a pregação dizendo, você tem que perdoar. Você ouve e você diz, eu tenho que perdoar, eu estou errado. Puxa vida, tem esperança para você. A misericórdia de Deus está sobre você. Aí eu falo para você, você tem que perdoar. Você diz não. Pode ser uma grande indício de que a misericórdia de Deus está sendo cortada de você. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é quem quebranta os nossos corações e nos conduz ao arrependimento. Mas quando você ouve e não se arrepende, pode ser um sinal. Pode ser um sinal de que a misericórdia de Deus está sendo cortada sobre a sua vida. Aqui nós vemos que o Espírito Santo entra em Davi. E imediatamente nós lemos, e o Espírito Santo sai de Saul. É clara aqui a troca de faixa. Fosse no nosso governo democrático, na nossa república, a troca de faixa está aqui, a troca de coroa está aqui, visto pelo Espírito Santo. Terceiro, por que Deus o escolheu? Porque ele é um homem segundo o seu coração, o coração de Deus. Samuel está na casa de Jessé, o pai de Davi. Eliabe se apresenta. Eliabe é alto. Eliabe é grande. E Eliabe então chama a atenção de Samuel. E Samuel, que era um baita de um profeta, era um homem de Deus, íntegro, irrepreensível. O homem que ouvia a Deus desde 12 anos, desde antes disso, desde pequenininho. Esse homem olha
e fala, tá aí o homem de Deus. É Eliabe, ele é grande. Meu Deus, Samuel! Samuel, você não viu que foi exatamente assim que o povo escolheu? Escolheu Saul, o homem mais alto que tinha. E isso não influenciou em nada. Ele era frouxo, covarde, incrédulo, rebelde. E quem de fato salvou o povo? Fui eu. Não foi ele. Ele é covarde. A altura dele não significava nada. Ele vivia escondido atrás da bagagem, lembra? Vivia escondido, vivia atrasando todo mundo. E Samuel, que era um homem de Deus. Se Samuel, gente, faz isso, e eu e você? Nós muitas vezes não confiamos no dinheiro, nas coisas humanas, coisas dessas que o próprio Deus nos deu. A nossa família, que Deus nos deu. O nosso trabalho, que Deus nos deu. A saúde, que Deus nos deu, porque Deus deu a altura para Eliabe. Mas nós depositamos a nossa esperança nessas coisas, e o tempo todo precisamos buscar a Deus e falar, Senhor, tem misericórdia de mim, não deixe que meu coração se apegue em nada, a não ser em Ti mesmo. Incluindo as coisas boas que o Senhor me deu, como a minha altura, como era o caso de Eliabe. Porque Eliabe era belo, mas Davi também era, tá vendo? Não havia problema. Ele era belo, não havia problema, era uma coisa boa, beleza. Mas Davi não confiava em nada disso. Davi confiava em Deus, e é o que nós precisamos. A diferença do cristão para o ímpio está aqui, ó. Paulo estava falando do Israel natural e do Israel espiritual, que é a igreja. O Israel natural foi rejeitado por Deus. E por quê? Paulo explica. Porque a circuncisão, que era o símbolo do judeu, somos nós somos o verdadeiro judeu, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Nós é que somos o Israel de Deus. Nós confiamos em Deus. Nós não depositamos a confiança nos nossos feitos. Nós não cremos que somos salvos pelas nossas obras. Nós não cremos que somos o que somos por aquilo que nós fazemos. Mas nós depositamos a nossa esperança em Deus. Nós é que somos, de fato, o povo eleito. Qual é a grande característica do povo eleito? O povo eleito sabe, ele foi salvo pela graça, ele é mantido pela graça, ele será sustentado pela graça. Tudo nele vem de Cristo. Tudo que ele faz vem de Cristo. Não há confiança alguma em si mesmo. Esse é o crente. Essa é a grande distinção, a grande marca que nos distingue dos ímpios. Em todas as religiões do mundo, todos confiam em si mesmos, que serão salvos pelos seus feitos, que serão recompensados pelos seus feitos. É a fé cristã que anuncia. É pecado confiar em si mesmo. É o que chamamos de justificação pelas obras. O homem acreditar que será salvo pelos seus feitos, mas não apenas salvo, que a sua família será sustentada, porque ele é bom, que o seu trabalho será sustentado, porque ele é o melhor no trabalho dele. Isso é confiança na carne. Isso é a confiança na carne. Lembra de Paulo? 2 Coríntios 1? Não quero que ignoreis, irmãos, a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porque foi a ponto de desesperarmos da própria vida. Contudo, tivemos a sentença de morte para que não confiemos em nós, na carne, mas sim no Deus que ressuscita os mortos. Isso é Davi. Vou contra ti, não com espada nem com canhão, mas em o nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou contra ti e eu sei que eu vou te destruir. Lembra a confiança de Davi? Porque Davi não era como muitos reformados, bando de frouxo. Não era. Porque às vezes tem muita falsa piedade, sabe? Olha Davi falando para o adversário dele. Hoje eu vou arrancar a sua cabeça. Tem a prepotência que é a confiança em si mesmo, tem a covardia e tem a fé. A fé olha para os seus inimigos e diz, pela graça de Deus eu vou derrotar você, porque Deus é comigo, porque a mão dele é sobre mim. Nós vamos avançar, não é por conta de nós, é porque Deus é conosco. É o que a gente vê em Davi. Era um homem que depositava a sua esperança totalmente em Deus. Era um homem que, diferentemente de Saul, como eu mostrei para vocês semana passada, ele se arrependia. Saul não se arrependia. Davi, quando ouvia a palavra de Deus, ele se arrependia. Davi pecou absurdamente. Davi pecou profundamente, mas ao ser repreendido, ele se arrependeu. Saul não fez isso. Saul não fez isso. Saul dava desculpa, o arrependimento era falso, a fala era falsa. Davi não, ele se arrependia genuinamente. Por isso ele é chamado de um homem segundo o coração de Deus. Você é assim? Porque você peca, eu peco. Mas você é como Saul ou como Davi? Saul ouve a repreensão
e finge que arrepende, só para que Samuel estivesse com ele ali. Não, fica aqui comigo, eu pequei, mas fica aqui comigo, para que eu tenha o seu prestígio e assim eu tenha poder político. Davi não. Davi, ele se arrepende genuinamente. O Salmo 51 é um clássico. Pequei contra ti, a culpa é minha e de mais ninguém. Diferentemente de Saul, lembra? Eu fui pressionado pelo povo. Davi não diz, eu fui pressionado, eu fui seduzido por Betseba. Não, eu pequei, a culpa é minha. Ele nem menciona Betseba. Nem menciona Betseba. Ele fala dele. Ele se arrepende. Você é assim? Você ouve a pregação, você se quebranta? Você, quando ouve, olha, isso aqui está errado. Você está com raiva do fulano. Como é que Deus pode abençoar você? Você insiste? Ou você se arrepende? O homem segundo o coração de Deus fica chateado. A gente fica, normal. Mas se arrepende, libera perdão e segue em frente. Quarto, o Senhor era com ele. José foi vendido pelos seus irmãos. José foi para o Egito. Lá ele era um escravo. E aí a gente lê assim, ó. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia, o Senhor prosperava em sua mão. Ele era escravo, mas diz o texto, ele prosperava em tudo, porque Deus era com ele. Aí, José, ele disse não para a mulher de Potifar, que queria se deitar com ele. E por isso ele foi jogado na cadeia. Mas diz o texto assim, ó, o Senhor era com ele, na cadeia. E é isso que a gente lê também sobre Davi. Alguém diz, olha, vamos escolher. Eu tenho um rapaz, Saul, para cantar para você aqui. Esse rapaz, ele é bonito, corajoso, e o Senhor é com ele. Irmãos, é isso que nós precisamos. Da bênção de Deus sobre nós. Do toque de Deus sobre nós. De que Deus abençoe os nossos filhos. De que Deus, ele ilumine o nosso caminho. De que Deus, ele abra portas onde nem existem portas. Que ele crie portas. De que ele abençoe nosso trabalho. Sem mim, nada podeis fazer. Isso aqui não é um chamado à negligência, a não trabalharmos de maneira árdua, mas é um chamado a nos lembrar no Salmo 121. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não construir a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, não adianta. Em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de manhã, trabalhar, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados Deus dá enquanto dormem. Se não tem a bênção de Deus, é inútil. Podemos colocar um batalhão de pedreiros, não vai sair a casa. Podemos colocar todo mundo, FBI, a NASA, o Batman, o Thundercat, todo mundo lá. Não interessa. Se eu não guardar a casa, ela vai ser invadida. Se a minha bênção não estiver com você, você vai ser destruído. E como que as coisas acontecem assim, hein? Do dia para a noite, hein? Se você já construiu algo, você sabe disso, gente. Quanto tempo você precisa para construir uma casa? Imagine que você tivesse 10 milhões. É que se você tivesse bastante dinheiro, você conseguiria colocar bastante pedreiro, conseguiria fazer em menos tempo. Mas que seja, vai, 1 ano. Quanto tempo você precisa para destruir uma casa? 1 dia. 1 dia, uma máquina vai lá e destrói. 1 dia. Dá mesmo para confiar em alguma coisa? A não ser em Deus? Dá mesmo para depositar a nossa esperança no nosso nome? No nosso trabalho? No nosso dinheiro? Na nossa família? Dá para confiar em alguma outra coisa que não em Deus? Por isso que Davi é o homem segundo o coração de Deus. A fé dele está em Deus. A certeza dele está em Deus. O descanso dele é o próprio Deus. E é o que eu e você devemos fazer. Vamos ficar de pé?